Olá, gente! A aula de hoje vai ser relacionada com alguns conceitos da área da semântica. Vamos começar com sinônimo e antonímia, que a princípio você vai dizer, nossa, que coisa fácil, eu aprendi isso quando eu era criança, linda, maravilhosa. A grande questão é que dá para problematizar esse assunto, sim. Sinonímia e sinônimo, basicamente, né? Mesma coisa. Altruísmo e filantropia são palavras com significados iguais ou semelhantes, mas eu vou precisar falar para vocês que não existe sinônimos perfeitos. Por exemplo, se você está amando alguém e viu o WhatsApp por conta do coronavírus, você não tem contato, né? Tete a tete com a pessoa, é pelo WhatsApp mesmo, você vai lá e escreve: eu te amo. Aí a pessoa responde: eu gosto muito de você. Gostar e amar são sinônimos. E aí? Significam a mesma coisa? Aí alguém fala assim, você fala assim pra sua amada, né? Ou pro seu amado: nossa, você é lindo. Aí ele fala assim: ah, você é bonita. Foi igual? Sinônimos são iguais? Aí o significado é igual mesmo? Tem diferença. Se alguém te chamar de linda, e alguém te chamar de bonita, e alguém te chamar de simpática, seriam sinônimos, mas significados diferentes. Antonímia, a gente já consegue perceber a oposição de uma maneira mais clara, né? Altruísmo versus egoísmo. Mas altruísmo e filantropia são diferentes, né? Filantropia está mais relacionada a uma atitude que vai ajudar uma instituição, um local, a uma atitude mais organizada. O altruísmo é uma prática mais individualizada, né? Você age fazendo bem para uma pessoa sem pensar em nada em troca. São sinônimos, mas não são sinônimos idênticos. Quando você pega, por exemplo, um filme da Netflix e tem ali a tradução, normalmente a tradução é completamente diferente do título em inglês. Gostava muito de uma série, né, nos anos 90, que é a 13 é Demais, né, que no original é Full House. Então a gente percebe que a tradução também está relacionada com a questão de sinonímia. Quando a gente traduz um texto, a gente não vai conseguir inserir as palavras de uma maneira equivalente ao original. Imagina você pegar o Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e traduzir para o inglês e mandar lá para os Estados Unidos, o pessoal leia. Será que eles vão ter o mesmo carisma que a gente tem em relação a essa obra? Será que eles vão compreender, de uma maneira geral, essa obra? Então a gente percebe que não existe uma relação de sinonímia que seja equivalente. A homonímia são palavras que possuem o mesmo som e significados diferentes. Elas podem ter a mesma escrita, a depender, ou escritas diferentes, elas podem ter o mesmo som, elas podem ter sons semelhantes, enfim, vamos classificar aqui de maneira mais organizada para vocês compreenderem. Seção, seção e seção. Aqui é a homonímia chamada homófona. Isso porque as palavras aqui têm sons iguais. Tem sons iguais, escritas diferentes, obviamente significados diferentes. Quando você quer chamar alguém para poder ir para o cinema, é essa seção aqui, ó, com SS. Seção com cedilha vem de seccionar. Quando você vai para o supermercado, tem a seção ali de frios, seção de biscoitos, enfim, é porque o supermercado ele é dividido em seções, ele é seccionado. Aí o seção com C tem a ver com ceder. Então, palavras homônimas possuem o mesmo som, se ela é homonímia homófona, possui o mesmo som, significados diferentes. Olha outro exemplo: coser com S e coser com Z. Coser com S vem de costurar, por isso que é com S. E coser com Z vem de cozinhar, certo? São então homonímias e homófonas, porque tem o mesmo som. E qual seria então outro tipo de homonímia? São as homógrafas. As homógrafas, gente, eles têm a mesma escrita, só que a pronúncia é completamente diferente. Por exemplo, aqui, ó, colher, verbo, e colher, substantivo. Sede, substantivo abstrato, e sede, substantivo concreto. Perceberam? Eles têm a mesma escrita, mas têm a pronúncia diferente e significados diferentes. Aqui eu tenho uma lista de dúvidas para vocês vão ficar como exercício. Vou falar apenas a primeira, o senão e senão. O senão separado e o senão
junto. Olha só, o senão e o senão seriam palavras que são homonímias, homófonas, porque elas têm o mesmo som. O senão separado significa que o se é uma conjunção condicional. Caso tal coisa aconteça, isso, isso e isso. Se não estudar, vai reprovar. Se não ler, vai tirar 0. Então é nesse sentido de condição. E o senão junto significa caso contrário. Estude, senão você vai perder. Senão junto equivale exatamente a caso contrário. Então aqui vai ficar como exercício para vocês essa nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar com outros conceitos da semântica. Até a próxima, se cuidem. Um beijo.